Vigilância total, redes complexas de controle, polícia do pensamento, lavagem cerebral, cidades sombrias e esvaziadas, rebeliões, ideais e ideias. Essas são as imagens que passam pela nossa cabeça quando a gente fala sobre distopia, um cenário que assombra a nossa consciência moderna e que molda os nossos meios culturais, filmes, literatura e, principalmente, o nosso pensamento. Mas por quê? Há 150 anos esse estilo ele não existia. Era uma situação muito underground, quase ninguém falava sobre distopias. Mas de uns anos para cá, as coisas começaram a tomar uma outra proporção. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para poder falar sobre distopia, primeiro vamos entender o que é uma distopia. A palavra distopia deriva de duas palavras gregas: dis, que significa mal ou anormal, e topos, que significa lugar, literalmente um lugar ruim, produzido ostensivamente na tentativa de criar um lugar perfeito, uma utopia. Os contos distópicos alertam frequentemente sobre os perigos que residem de forma embrionária nas crenças utópicas. No livro Distopia, uma história natural, Gregory Claeys descreve as distopias como um regime definido por externa coerção, desigualdade, prisão e escravidão. Muitas vezes, isso é descrito como algum conceito de coletivismo descontrolado, embora alguns incluam tendências conformistas em sociedades liberais. O instrutor de literatura Peter Bjorken descreve as qualidades das distopias como retratos de um mundo em que especialistas, muitas vezes as elites da sociedade, seguindo alguma ideologia política distinta criada pelo homem, arquitetam as interações humanas de uma forma que nega a natureza humana. Ao tentar criar uma utopia, as elites conseguem, em vez disso, criar sociedades nas quais a tirania, a violência e a desconfiança e o caos reinarão. As distopias se transformaram num terreno muito fértil junto com a Revolução Industrial. Basicamente, a ideia de controle das massas para que elas pudessem trabalhar mais, enfim, essa situação toda acabou criando essa questão utópica e distópica, porque se vocês analisarem de um modo geral, antes disso, muito pouco era falado e muito pouco era dito sobre a questão de controle de massas. Depois da Revolução Industrial, sim, isso tomou-se uma proporção muito maior e a ideia de controle das pessoas acabou permeando isso tudo. O professor de estudos americanos e especialista em cinema Tom Doherty observou as questões patológicas e psicológicas que são colocadas pós a invenção da bomba atômica. O desenvolvimento da bomba atômica e especialmente a detonação da bomba H em 1952 confrontou a América do pós-guerra com o fato de que todos poderíamos morrer, que toda a espécie humana poderia ser exterminada. Então você tem uma proliferação de filmes sobre desastres nucleares, cenários e invasões alienígenas de narrativas do fim do mundo. Livros, filmes, panfletos muitas vezes revelam a nossa preocupação primária, a nossa preocupação mental primária. Principalmente no Ocidente, essas preocupações com o crescimento do comunismo, com a questão da bomba atômica, que foi citado antes, todas essas coisas acabaram gerando romances e acabaram fazendo com que se escrevesse sobre. Distopias como Nós, de 1924, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo e 1984, todos eles colocam exatamente as nossas preocupações mentais em função desse tipo de situação. E todos eles surgiram com essas questões tecnológicas e mostram exatamente isso. Talvez o maior expoente disso seja o Admirável Mundo Novo, que isso passa com um controle com chips, que o Huxley conseguiu colocar muito bem essas questões que nos preocupavam na época. As ficções distópicas também tomaram um fôlego muito grande com a chegada da internet no século 20 e 21, principalmente com Maze Runner, com Jogos Vorazes e essas outras romances que foram lançados nesse período, porque atingiram uma população nova. Então nós temos as antigas distopias, que eram essas que eu citei, e consequentemente essas novas que foram criadas e foram disseminadas pela internet, fazendo com que o assunto continuasse em alta. Mas também os filmes que foram para o cinema teve uma leva gigante e acabou trazendo diversos modelos desses distópicos. Blade Runner nos anos 80, depois Blade Runner 2049, continuou essa situação, assim como diversos outros moldes de filmes. Vamos lá? Até hoje, em algum momento, sempre tem algum vídeo que aparece essa parte aqui. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Sobre essas novas ficções distópicas que vêm acontecendo na internet, que surgiram depois do século XX, é importante citar também que a grande maioria dos romances que aparecem, os adolescentes são os heróis e os adultos são os vilões, mostrando muito bem a arrogância adolescente que percebe que os adultos que estão tocando a sociedade são os opressores em cima deles e pegam outras questões
principalmente questões de vivência, e jogam nesses pequenos personagens que aparecem nos livros. Jogos Vorazes é um exemplo muito bem feito disso. Os adultos mais velhos comandam aqueles jogos para seu entretenimento, enquanto os adolescentes ali ficam correndo e lutando por suas vidas. É como se fosse uma alegoria da vivência entre pais e filhos, se vocês pensarem. Maze Runner não é muito diferente disso também. Como eu citei antes, esses romances, esses filmes, por exemplo, eles demonstram exatamente essa fragilidade do ser humano e a preocupação que eles têm com o controle. Obviamente, esses livros não tem como você comparar com 1984, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, mas são evoluções das gerações. No fim das contas, a capacidade das histórias distópicas de mostrar uma realidade e mostrar o que está acontecendo na nossa sociedade talvez seja o que mais assusta. Se os produtos culturais de uma sociedade são filmes, livros e outros artigos escritos, então provavelmente a sociedade ocidental hoje, com essa paixão por distopias, deve estar sofrendo de grande depressão, obsessão e medo. Shout out his name. Neo Tokyo is about to explode. Por baixo desta máscara, uma ideia, Sr. Creedy. E ideias são a prova de balas. O editor do jornal JSTOR Daily, Christopher Schmidt, diz que a gente já vive nessa questão distópica há muito tempo. Já vivemos numa era pós-apocalíptica, em que o desperdício do consumidor e a escravização voluntária às nossas tecnologias já chegaram. A dependência de drogas, a obsessão sexual e o consumismo contemporâneo certamente têm uma estranha semelhança com o Admirável Mundo Novo de Huxley. Com o Big Brother já presente em nossas vidas online, observando quem gostamos, o que compramos e como blogamos, estaremos realmente vivendo nossa própria versão distópica? O medo com que todos os outros elementos talvez se encaixem e façam com que a gente realmente comece a viver numa distopia nos leva a crer que nós temos que ter a mesma força que se teve quando aconteceu o movimento iluminista, para fugir dos grilhões da religião e dos grilhões dos exageros. Nós recebemos a independência que a gente tanto lutou, só que hoje chegou num tamanho exagero que não sabemos o que fazer com ela. E obviamente estamos transformando numa outra ditadura que era a que a gente vivia antes do iluminismo. Tal como o totalitarismo que a gente viveu antes do iluminismo, o perigo nuclear e a saga da pandemia mostrou que a nossa existência científica moderna e esclarecida pode ser uma linha muito tênue e altamente tensa. E com isso, nos levamos a questionar: será que vale a pena? Todos esses questionamentos que foram levantados nesse vídeo, espero que façam sentido para vocês. Questionem-se, perguntem-se sobre o que está acontecendo. Vocês enxergam isso na sociedade? Vocês enxergam isso na literatura? Vocês consomem distopias? Vamos debater aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar. Aqui embaixo em links úteis nós temos a loja de camisetas www.rodrigão1002.com.br e também se tornar membro colaborador do canal. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Até o próximo.